Então, nós estamos começando agora, nesse exato momento, 20 horas e 9 minutos, do dia 8/8, um portal, né, para quem é terapeuta bruxa aí, assim como eu. Nós estamos começando a nossa Masterclass Instagram para terapeutas. E aqui eu vou compartilhar com vocês o passo a passo infalível para você aprender a vender seus atendimentos, mesmo que você tenha poucos seguidores. Eu fiz questão de colocar essa questão de ser poucos seguidores, porque eu sei que muitas terapeutas têm crença de que no digital a gente precisa ter muitos seguidores para começar a vender de alguma forma. E eu digo que não, porque eu mesma, quando comecei lá em 2019, né, como terapeuta, abrindo meu Instagram em abril de 2019, eu tinha quase nenhum seguidor e mesmo assim eu consegui vender os meus atendimentos, tá? Então, prestem atenção aqui agora. Quem tiver aí distraído com outras coisas, presta atenção aqui na aula, que vai ser muito importante para vocês, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre 3 principais tópicos, tá? Então, a gente vai falar por que algumas terapeutas conseguem vender pelo Instagram e outras não, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. O que você precisa saber para vender os seus atendimentos e não ficar refém das indicações. Então, indicações é maravilhoso, né? Eu acho que indicação no começo, principalmente, é muito bom, ajuda a gente a perceber que o nosso trabalho está sendo valorizado de alguma forma, vai trazendo pessoas novas para conhecer o nosso trabalho, mas o ideal é que a gente não fique refém somente, né, dessa porta de entrada em relação aos clientes, que a gente consiga clientes de todas as maneiras, de todas as portas que puderem entrar clientes aqui na nossa vida. E o terceiro e último tópico principal dessa aula, a gente vai falar como vender os seus atendimentos no Instagram, mesmo que você tenha poucos seguidores. E também no final dessa aula, eu divulguei para vocês no grupo do WhatsApp, divulguei para vocês no Instagram, no e-mail e tudo mais, que eu faria a abertura das vendas do meu produto Stories Lab, que são roteiros prontos para vocês copiarem e colarem no Instagram de vocês, ou seja, aquela coisa que eu falei para vocês, que tempo é muito precioso para mim, então eu sei que como terapeuta vocês têm pouco tempo para ficar olhando essa questão do digital, então são 30 roteiros prontos para vocês copiarem e colarem no Instagram de vocês e conseguirem vender os atendimentos de vocês, tá? E aí, no final, eu vou explicar um pouco melhor como funciona esse produto, enfim, falar sobre tudo isso, além da aula que eu vou dar de verdade aqui para vocês, tá? Então, primeira pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é saber o porquê você está aqui, né? Você tem a consciência do porquê você está aqui? Aqui eu já li bastante respostas, mas eu acho que o principal motivo de vocês estarem aqui é por ter essa dificuldade de não conseguir clientes, né? Eu acho que é muito pela dificuldade de estar postando, né? Eu acho que muitos de vocês aqui, apesar de ter falado que tem dificuldade de venda no digital e tudo mais, eu acredito que de alguma forma vocês estejam postando e não estejam conseguindo clientes. Eu acho que esse pode ser um dos motivos aqui em comum das pessoas que estão participando dessa Masterclass. Eu acho que um outro motivo aqui em comum também é ver outras pessoas conseguindo clientes e você não. Né? Você enxergando que tem uma oportunidade, que é possível, que é capaz de conseguir clientes pelo digital, mas ainda não está conseguindo esses clientes, né? E aí, aqui, a ideia é a gente não levar as coisas como se a gente fosse o problema, né? Às vezes a gente precisa ajustar alguns parafusos, né, internos e externos, para começar a conseguir esses clientes, assim como outras pessoas têm conseguido, né? E aí eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês, porque uma das coisas que pode estar fazendo vocês não conseguirem clientes é estar presos no ciclo do conteúdo tóxico, né? Não sei se vocês me contem aqui no chat se vocês têm criado conteúdos no Instagram e mesmo assim vocês não têm conseguido clientes. Ou se vocês nem estão se arriscando a criar conteúdo. Me conta, a maioria está criando conteúdo e não está conseguindo, ou a maioria não está nem se arriscando em criar conteúdo? Quero saber como que a gente está aqui em relação às pessoas que estão assistindo. E aí eu perguntei aqui para saber se realmente vocês vão se identificar com essa questão do ciclo tóxico, do ciclo do conteúdo tóxico, tá? O que é isso, né? O ciclo ele começa
quando a gente entra no digital, e aí eu aposto que muitos de vocês que estão aqui comigo já ouviram falar sobre precisa postar todos os dias. Se você quer crescer, você precisa postar todos os dias. Se você quer ter clientes, se você quer vender, se você quer nananã, você precisa postar todos os dias. Eu estou trazendo isso porque esse foi o meu início aqui no digital. Lá em 2019, foi isso que eu ouvia das pessoas, que precisa postar todos os dias, precisa postar mais de uma vez todos os dias, né? E aí imagina a gente, né, terapeuta, que precisa estudar, que precisa atender. Fora isso, a gente, além de ser terapeuta, a gente às vezes cuida da casa, é mãe, tá trabalhando em outras coisas. Enfim, primeiro ponto desse ciclo, então, é ouve que precisa postar todos os dias. E aí a gente está nesse ponto aqui, ouve que precisa postar todos os dias. O que acontece? Isso afeta a nossa saúde mental, né? Porque a gente não quer deixar de viver a nossa missão como terapeuta. Eu, pelo menos lá em 2019, eu não queria de jeito nenhum. Eu coloquei na minha cabeça, tenho essa missão e eu vou viver essa missão até que eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? Então, a gente começa a acreditar e começa a se matar de criar conteúdo para poder atingir esse objetivo maior, certo? E aí, o que começa a acontecer? Porque a gente começa a criar um monte de conteúdo aleatório, só seguindo a nossa intuição, né? E eu falo, né, pelo menos para as minhas mentoradas, no meu Instagram, que a intuição, ela é muito importante. E a gente, como terapeuta, que tem a intuição mais aflorada, a gente precisa usar isso a nosso favor na criação de conteúdo. Só que, quando a gente usa só a intuição de forma isolada, isso daí é um tiro no pé, né? Então, a gente precisa unir 3 coisas aqui. A intuição, né, que a gente tem aflorado, então a gente não pode anular esse poder que a gente tem a mais em relação às pessoas. A gente precisa usar a estratégia do marketing e a gente precisa usar a nossa essência. Então, se você também já ouviu falar por aí que é legal você fingir que você é rica, que você é isso, que você é aquilo, gente, a essência faz toda a diferença em relação aos resultados que a gente vai conseguir aqui no digital. Então, são essas 3 coisas que eu indico as minhas clientes mentoradas a seguirem, tá? Voltando aqui na questão do ciclo do conteúdo tóxico, né? Então, a gente começa a ser ignorada. Por quê? Porque o nosso conteúdo está sendo criado somente usando a nossa intuição e não a estratégia junto com essa intuição. E aí, quando a gente começa a ser ignorada, né, o que a gente faz? A gente começa a ficar refém somente das indicações, né? A gente fica dependente das pessoas indicarem a gente de alguma forma. E o que acontece quando a gente tem pouca demanda, quando a gente tem pouco cliente, quando a gente tem poucas pessoas interessadas no nosso trabalho, a gente começa a achar que o problema está no nosso preço, a gente começa a achar que o problema está na nossa falta de conhecimento como terapeuta, que a gente precisa fazer mais e mais cursos, que a gente precisa baixar o nosso preço. E aí é quando a gente vai para uma próxima etapa desse ciclo, que é o quê? Começa a colocar os atendimentos com preço de banana, né? Quem nunca aqui, quem de vocês já caiu nessa cilada? Coloca aqui no chat para mim. Estou abrindo o chat de novo. Coloca aqui no chat para mim quem já caiu nessa cilada de achar que o problema era o preço e começou a colocar o preço de banana no seu atendimento. Colocar lá um preço super baixo para poder conseguir clientes. Vamos lá. Então, voltando aqui, da questão do ciclo do conteúdo tóxico, né? O que acontece? A gente vai lá, a gente coloca o nosso preço de banana, tô vendo que tem algumas pessoas que não caíram nessa cilada, graças a Deus. E aí, o que a gente começa a fazer quando a gente não tem resultados, né? A gente começa a se sentir frustrada, a gente começa a se sentir desanimada, a gente tem vontade de desistir. Quem aqui já se sentiu frustrada por não estar conseguindo clientes no digital? Quem aqui já se sentiu desanimada ou com vontade de desistir do digital, não da nossa missão, mas de desistir do digital por não conseguir ter resultados aqui? E aí, o que acontece quando a gente começa a sentir vontade de desistir? É que a gente vê as pessoas conseguindo clientes e aí a gente acha que não está fazendo o quê? Postando o suficiente. Que a gente não está fazendo os 3 posts lá que a gente tinha que estar fazendo todos os dias, né? A gente tinha que estar lá nos stories mostrando a gente de pijama, a nossa vida íntima, que a gente tinha que estar fazendo um monte de coisa e a gente não está fazendo porque as pessoas não estão se interessando no nosso
no nosso atendimento. E aí, o que a gente faz? A gente volta lá para o começo, começa a postar um monte de novo, começa a postar um monte de coisas aleatórias, usando somente a nossa intuição, e aí fica nesse ciclo, presa nesse ciclo, achando que o problema é a gente, e quando, na verdade, o problema é que a gente não está usando as estratégias, usando o Instagram de forma correta, né? É a mesma coisa que, por exemplo, não sei quem trabalha com pêndulo aqui, né? Mas eu trabalhava com pêndulo. Então, é mais ou menos a gente pegar um pêndulo que é para ser usado de uma maneira e a gente está usando esse pêndulo, sei lá, amarrado na cabeça, entende? Então, quando a gente tem o Instagram, a gente precisa saber como usar ele de forma correta para não ficar mais ou menos nisso que eu falei aí, usando o exemplo do pêndulo. Não sei se vocês entenderam muito bem isso, tá? Mas vamos seguir aqui. A gente falou da questão do ciclo tóxico para saber se vocês se identificaram com isso. E agora, seguindo aqui, passando os slides, eu vou falar para vocês que o problema não é você, não é o digital e nem a falta de demanda, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Para quem estava com a ideia de que é porque tem poucas pessoas no Instagram, só no Instagram, falando do Brasil, só do Brasil, tá? Existem 120 milhões de pessoas usando o Instagram no dia de hoje, né? E aí eu te pergunto agora, quantas dessas pessoas devem estar precisando do seu trabalho? Será que o problema da gente não estar conseguindo clientes pelo digital é pela falta de pessoas que estão usando a internet hoje? Isso só no Instagram, sem falar as outras redes sociais, sem falar as outras pessoas de outras partes do mundo, né? Que eu falei para vocês que eu atendi gente no Canadá, gente de Portugal, gente do Japão e de todas as partes do Brasil. Então, 120 milhões, vocês imaginam o que é esse número, 120 milhões? Quantas dessas pessoas, dentro desses 120 milhões, que eu peguei esse número para a gente partir de alguma coisa, quantas dessas pessoas devem estar precisando do seu trabalho? Me conta aqui no chat o que você costuma atender sobre qual assunto, né? É ansiedade, é autoestima, é insônia, é depressão, é enxaqueca. Qual assunto você mais atende aí no seu como terapeuta? Ansiedade e autoestima. Pensa, dentro dessas 120 milhões de pessoas, quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade? Quantas pessoas estão sofrendo com autoestima baixa, com questões emocionais, né? Então, eu acredito que são muitas pessoas, né? Todas as pessoas, elas têm, todas, eu acho que 120 milhões, dessas 120 milhões, 120 milhões tem alguma coisa para ser trabalhada através das terapias, né? E agora eu pergunto para vocês, quantos clientes você acha que você precisa ter para viver a sua missão como terapeuta? Levando em consideração que existem 120 milhões de pessoas no Instagram, que existem muitas pessoas precisando do seu trabalho dentre essas 120 milhões. E agora, quantas pessoas, quantos clientes você acha que você precisa para viver a sua missão como terapeuta? Para você falar, eu consigo me bancar financeiramente, que eu tenho uma qualidade de vida que eu consigo me sustentar, eu sou independente financeiro. Quantos clientes vocês acham que vocês precisam por mês? Para vocês terem uma noção de quanto que esse número ele é pequeno em relação a esses 120 milhões de pessoas que estão usando o Instagram no dia de hoje. Lupércia, se eu já tiver a quantidade de pessoas que estão aqui na sala, eu já estou feliz. Precisaria de uns 25 clientes, Aloysio, 25 clientes no mês. Aloysio, ou a Aloysio está cobrando muito barato o atendimento dele, ou ele quer ganhar muito. Hoje, com as minhas clientes presenciais, já vivo bem. Imagina no digital. Muito bom, preciso de 30. Karine, de 30 também por mês, gente? 100 pessoas por mês? Tudo isso vocês precisam para poder ter uma vida confortável? Patrícia, com 20 clientes já estaria feliz, mas quero mais. 125. Ok, vamos usar o número maior que eu vi aqui que vocês mandaram. 125 da Cris. A Cris falou que ela quer 125 clientes por mês. Não sei se é clientes ou se é dinheiro, ou se é o que ela cobra por ser. Não, acho que deve ser clientes mesmo. 125 clientes por mês. Olha essa proporção de 120 milhões de pessoas usando o Instagram
E quanto que é 125 perto desses 120 milhões, gente? É quase nada, é quase nada. Então, aqui dá para entender que o problema não é a falta de demanda, porque as pessoas, elas existem no Instagram e as pessoas, elas precisam de terapia, vocês concordam? Agora, quantos seguidores você acha que você precisa para conquistar esse número de clientes que você gostaria de ter hoje? Usando o número maior que eu vi aqui no chat que vocês mandaram, 125 pessoas. Quantos seguidores vocês acham que vocês precisam ter para conseguir 125 clientes por mês? Me contem. Alenira, acredito que seja sessão, atendimentos e não exatamente clientes. Porque uma coisa são clientes, né? A gente ter 125 clientes e a gente ter 125 sessões, porque aí pode ser uma sessão com o mesmo cliente, por exemplo, né? Se conseguir 10 clientes ao mês, estaria feliz. Meu processo terapêutico é de 10 sessões. Olha só que maravilhoso. Cal, misericórdia, só de pensar em número de seguidores já dá vontade de desistir. Como assim, meu amor? Pensa agora, 125 pessoas, 125 clientes, aliás, 125 atendimentos que vocês falaram. Quantos seguidores a gente precisa ter, sabendo que existem 120 milhões de pessoas usando o Instagram? Eu não trabalho com esses pacotes de sessões. Certo? Eu trouxe aqui todas, 1%, se atingir 1% de 120 milhões já está ótimo. 120 milhões, gente. 125 clientes, ela falou. 125 clientes mesmo, não é atendimento. Eu não faço ideia de quantos seguidores precisa. Vocês concordam que se são 125 pessoas, dentro de 120 milhões é muito pouco? É muito pouco, está muito dentro da possibilidade de vocês conseguirem aí os clientes que vocês querem através do digital. Isso ficou claro, porque eu trouxe todos esses questionamentos, eu pedi para vocês participarem desses questionamentos, para vocês entenderem o quanto que é pequeno esse número perto do tamanho de gente que está usando o Instagram hoje. Vocês conseguiram perceber isso? Que a ideia foi trazer essa percepção para vocês verem que é um número super alcançável, que é uma possibilidade super plausível aqui. Vocês conseguiram perceber? Lupécia, eu acho que com 100 seguidores fortes e assíduos, você terá uma vida boa. O ponto aqui, gente, não é nem a gente conseguir seguidores, o ponto é a gente conseguir seguidores qualificados, seguidores engajados, seguidores que estão ali interessados em comprar os nossos atendimentos. Por isso que eu falo que número de seguidor não é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Essa parte aqui da aula é para vocês entenderem o quanto que é possível vocês atingirem esse número de clientes que vocês estão mirando, tá? O quanto que existe uma oportunidade muito grande de vocês atingirem esses números se vocês conseguirem usar o Instagram de forma correta. Lembra do exemplo que eu dei lá do pêndulo, né? Imagina você usando um pêndulo na cabeça, sendo que é para usar o pêndulo através, né, segurando o pêndulo com a mão. Então, precisa saber usar o Instagram da forma correta. Com essa informação, vi luz no fim do túnel. Muito bom, Vanessinha. Lupércia, eu entendi o que você explicou. Está abrindo a mente. Muito bom. Então, atingi o meu objetivo aqui, né, que era abrir a mente de vocês, de alguma maneira, para vocês verem a oportunidade que existe dentro do Instagram, gente. Dentro do Instagram, para vocês não desanimarem, desde que vocês consigam usar essa ferramenta da forma correta, assim como eu dei o exemplo do pêndulo, para ficar mais fácil de vocês entenderem isso, tá? Então, não fica achando que é porque não tem gente, não fica achando que não é porque as pessoas não estão nem aí, enfim, tá? Certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui a aula. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a minha pessoa. Esperei bastante gente chegar para explicar. Acho que muitas pessoas que estão aqui assistindo a aula não me conhecem, né? Provavelmente devem ter chegado aqui por conta do evento que eu convidei vocês para participar, e que bom que vocês aceitaram o convite. Então, meu nome é Denise Okida, como vocês estão vendo aqui no Zoom, mas eu gosto que me chamem de Deni, se vocês puderem, porque é uma forma que eu acho que as pessoas ficam... eu me sinto mais íntima de vocês quando vocês me chamam de Deni, tá? Então, eu gosto bastante de quem me chama de Deni.
E aí, para contar aqui um pouquinho da minha história, eu vou tentar resumir um pouco para a gente não se prolongar tanto e a gente já partir para a parte dos passo a passo e tudo mais. Mas, assim como você, né? Para quem não sabe, eu também sou terapeuta. Eu fiz uma transição de carreira em 2019. Eu comecei o meu Instagram em 2019, que foi a época que começou a pandemia. Então, eu acho que eu fui muito privilegiada por conta disso, né? Porque como as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam sofrendo por conta de uma pandemia, eu acho que isso ajudou a acelerar também os meus resultados, né? Então, eu falo isso porque não é legal a gente ficar comparando realidades, né? Eu vou trazer um pouco da minha história, mas não achem que vocês precisam se cobrar para poder atingir aí o que eu consegui atingir lá em 2019, tá? Então, eu pedi a minha... aliás, eu comecei a trabalhar como terapeuta fazendo jornada dupla de trabalho, então eu trabalhava no CLT, né? E também trabalhava depois que eu bati o ponto lá no CLT, depois à noite eu começava a atender como terapeuta. Em abril de 2019 eu criei o meu Instagram e aí comecei a divulgar o meu trabalho. E lá atrás, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, eu ouvia muito isso que eu trouxe aqui para vocês no começo dessa aula, das pessoas falarem muito no Instagram. Você precisa postar todos os dias, você precisa postar mais de uma vez por dia, você precisa estar sempre ali no Instagram, você precisa falar sobre a sua vida pessoal, você precisa mostrar a sua intimidade. Então, eu ouvia muitas coisas em relação ao digital e que eu fui seguindo no começo, né? Não sei se vocês seguiram muito dessas coisas que eu falei aqui para vocês, mas eu fui seguindo tudo isso, confiante de que dessa forma eu conseguiria pedir a minha demissão, conseguir juntar um dinheiro e conquistar alguns clientes para poder pedir a minha demissão no CLT. E aí eu comecei, né, numa jornada doida, né, de postar todos os dias. Eu saía do trabalho e começava a pensar em várias postagens, e tudo isso, gente, usando a minha intuição, né? Usando a minha intuição, criando postagem atrás de postagem, ia lá, postava, ficava lá olhando se as pessoas estavam curtindo, se as pessoas estavam comentando. Então, aquele começo que a gente fica lá fazendo as coisas no achismo, né? E aí, o que começou a acontecer? Que eu estava presa nesse ciclo do conteúdo tóxico que eu expliquei para vocês. Eu comecei a não ter clientes, eu comecei a ver que ninguém curtia nada do que eu falava, que ninguém estava entendendo o que eu falava, né? Então, eu praticamente falava sozinha no meu Instagram, eu era invisível ali. E aí, deixa eu só aceitar as pessoas aqui. E aí eu comecei a achar muito estranho. Na verdade, primeiro eu peguei para mim, eu falei, não, o problema deve ser eu, né? O problema deve ser porque eu não tenho muitas formações, eu ainda preciso fazer outras formações. Na época eu já fazia uma pós-graduação em terapia psiônica, e eu falei, não, acho que não é suficiente, eu vou fazer curso de astrologia, eu vou fazer curso de constelação sistêmica, eu vou fazer um monte de curso, porque acho que o problema é esse, eu não estou conseguindo cliente, tem alguma coisa de errado. E aí, continuei postando todos os dias, tentando postar mais de uma vez por dia. Fui lá e comecei a aparecer nos stories também, gravar vídeo e nada dos clientes. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no marketing digital e comecei a observar que tinham pessoas que não postavam todos os dias e estavam conseguindo clientes, né? E aí foi quando eu comecei, de fato, me aprofundar no marketing digital, estudar um pouco mais por conta própria mesmo, não comprei nenhum curso nem nada naquela época, no começo. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o marketing digital. E aí eu comecei a observar que não era só essa solução que a maioria das pessoas davam naquela época, de que precisava postar todos os dias. Eu comecei a observar que existiam outras estratégias que faziam a gente vender os nossos atendimentos, de vender as nossas coisas, não só atendimentos, mas infoprodutos e outras coisas, sem precisar postar todos os dias e sem ficar louca de ficar preocupada com os números de clientes, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais essas estratégias e comecei a aplicar isso no meu Instagram, que foi aí quando eu peguei e juntei a parte da intuição, né, da bruxa terapeuta, com a parte das estratégias do marketing digital. E foi aí que as coisas começaram a acontecer nas vendas dos meus atendimentos, né? Eu comecei a atrair pessoas certas, eu comecei além de atrair pessoas certas, eu comecei a entender como gerar desejo nessas pessoas,
contar sobre os meus atendimentos para que essas pessoas se interessassem. Então, não é só a gente atrair o seguidor, a gente também tem o trabalho de fazer com que a pessoa entenda e se interesse por aquilo que a gente está ofertando como trabalho. E aí eu comecei a aplicar esses métodos, essas estratégias, e aí consegui clientes suficientes para poder pedir a minha demissão 7 meses depois de ter começado o meu Instagram, né? E isso aí eu nem tinha me dado conta, eu fui ver depois de ter pedido a minha demissão, eu fui ver, deixa eu ver quando foi o dia que eu criei o meu Instagram, e aí eu olhei lá que a primeira postagem tinha sido feita dia 1º de abril de 2019, e em novembro de 2019, eu decidi pedir a minha demissão, porque eu já tinha clientes suficientes para poder me sustentar financeiramente, como terapeuta, né? E eu já não estava mais aguentando, já não estava muito feliz no meu CLT. CLT que eu fiquei aí 7 anos da minha vida, enfim. E aí comecei a atender 100% como terapeuta. E aí algumas colegas, né, quero contar essa parte para vocês do porquê a Denise resolveu virar mentora de marketing digital, então se estava dando tão certo a parte das terapias, né? O que aconteceu foi que como eu consegui acelerar, entre aspas, né, os meus resultados através do digital, as minhas colegas terapeutas começaram a me pedir ajuda em relação a isso, em relação ao digital também. E aí, não só as minhas colegas, mas pessoas, terapeutas chegavam no meu Instagram falando, nossa, você divulga muito bem o seu trabalho, gostei da forma como você divulga, você não dá nenhum tipo de consultoria, e eu ficava, não, nossa, nada a ver, eu quero ser terapeuta, não quero ficar falando sobre como postar, como criar stories, nada disso, eu quero ser terapeuta, né? Porque ainda mais quando eu estava no começo ainda do despertar, que é aquela coisa que a gente quer ser paz, luz e tudo isso, né? Eu estava nessa vibe. Não queria saber de nada disso. Enfim, e aí conforme as coisas foram acontecendo, o universo vai conspirando para isso, da mesma forma que o universo conspirou para eu virar terapeuta, o universo começou a conspirar para eu me dedicar a essa parte do marketing digital, e eu fui aceitando, né? E eu falo de conspirar porque, assim, fui fazer uma leitura de mapa astral e aí a pessoa começou a falar que na minha casa, sei lá, não sei se era do dinheiro ou se era do trabalho, tinha uma parte de comunicação muito forte. Eu ficava, nossa, nada a ver. Enfim, e aí foram surgindo demandas para ajudar terapeutas a cuidar a divulgar o seu trabalho no digital. E aí foi quando eu fiz uma formação de marketing digital mesmo, mas para aplicar no meu Instagram. Então eu queria aprimorar mais ainda, porque foi a época que eu comecei a estudar sobre lançamentos, né, sobre coisas, fazer coisas em grupo, porque até então eu só estava na parte de atendimentos individuais, e eu falei, não, agora chega, agora eu quero ir para o grupo, eu quero, né, eu sou essa pessoa inquieta que está sempre buscando evoluir. E aí eu fui fazer uma formação de marketing digital mesmo, e aí foi quando eu falei, as coisas conspiraram mais ainda, e quando eu fui ver, eu falei, ok, estou aceitando que vou virar mentora de marketing digital, como uma boa... Aliás, não sei se todo mundo é assim, mas eu sou uma terapeuta que eu sou meio viciada em terapia e técnicas, né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas eu fui confirmar isso com leitura de registros acásticos, fui confirmar isso com tarô, fui confirmar com muitas coisas, e parece que todas as coisas estavam confirmando para que sim. E aqui estou, eu com vocês, hoje aqui nessa Masterclass, tenho as minhas mentoradas, já tenho as minhas clientes de consultoria, e estou aqui hoje com vocês nessa Masterclass. Essa é um pouquinho contei para vocês um pouquinho da minha história, para mostrar para vocês que é super possível vocês conseguirem, mais uma vez eu estou confirmando aqui com vocês, que é super possível vocês conseguirem os clientes de vocês através do digital, ok? Que hoje é uma outra realidade, a gente não está mais em pandemia, isso foi uma das coisas que acabou acelerando, mas existem outras ferramentas que também ajudam a gente, para a gente não falar que foi sorte por conta da pandemia. Eu acredito que não, porque hoje ainda eu continuo vendendo, as minhas mentoradas continuam vendendo, as pessoas que fizeram consultoria comigo e seguem o que eu falo continuam vendendo, então não tem isso só de ter sido a pandemia. Eu acabei falando da pandemia porque faz parte, tá? Agora, seguindo aqui a nossa aula, a gente vai falar sobre... Opa, deixa eu passar aqui para vocês. A gente vai falar sobre... Opa, passou. Porque algumas terapeutas conseguem vender pelo Instagram e outras não. Então, a gente vai falar um pouquinho dos erros que vocês podem estar cometendo e que essas terapeutas elas não estão cometendo, tá? Por estar conseguindo esses clientes através do digital.
primeira coisa que vocês precisam entender aqui dessas terapeutas que estão conseguindo vender pelo digital é que essas terapeutas, elas têm em mente, elas têm a mentalidade de que as pessoas, anotem isso, tá, gente? Para quem está com caderno aí, gosta de anotar as coisas, elas têm a mentalidade de que as pessoas, elas compram primeiro você e depois elas vão comprar, elas vão tentar entender aquilo que você tem para ofertar, para oferecer para elas. Então, essa é uma mentalidade que vocês precisam começar a enraizar dentro de vocês, tá? De que as pessoas, elas vão comprar primeiro vocês e depois elas vão ver o que vocês estão ofertando. Ou seja, vocês precisam trabalhar 3 coisas aqui em relação à imagem de vocês. O Instagram é isso, é uma vitrine. Você está a todo momento construindo uma imagem diante das pessoas que estão ali assistindo você de alguma forma. Então, 3 coisas aqui em relação a essa imagem. Autoridade, ou seja, você mostrar que você é especialista em alguma coisa, que você domina alguma coisa. No caso aqui, qual é a minha autoridade aqui? Qual é a construção da minha autoridade aqui, da minha especialização? Eu estou mostrando para vocês que eu domino o marketing digital para terapeutas. Então, eu estou construindo a minha autoridade diante de vocês. Outro ponto, inspiração. É vocês construírem uma imagem mostrando que vocês tentando ser uma inspiração para as pessoas que estão assistindo vocês, tá? Que é mais ou menos isso. Por que eu contei essa história minha de onde eu saí, de onde eu vim, onde eu cheguei? De alguma forma, eu estou tentando inspirar vocês, eu estou tentando encorajar vocês de alguma forma, mostrar para vocês que se eu conseguir, vocês têm capacidade de conseguir também. Então, eu estou tentando inspirar vocês. E o terceiro ponto aqui é mostrar o seu diferencial. O seu diferencial, lembra que eu falei para vocês no começo dessa aula, da questão da essência? Não tem nada mais poderoso para diferenciar a gente do que a nossa essência, né? Então, tem outras mentoras de marketing digital? Com certeza deve ter. Tem outras pessoas falando sobre marketing, só marketing? Deve ter. Mas só existe a Denise falando desse jeito que eu estou falando aqui agora, apresentando essa aula do jeito que eu estou apresentando essa aula para vocês hoje, tá? Então, 3 pontos recapitulando aqui. As pessoas, elas compram primeiro você e depois o que você tem para ofertar. 3 pontos para você trabalhar em relação a essa imagem. Autoridade, inspiração e o seu diferencial. Quem tem dúvidas sobre isso, anotem que no final da aula eu vou tirar todas as dúvidas, nem que acabe a minha voz. Próximo ponto aqui em relação do porquê algumas terapeutas conseguem vender pelo Instagram e outras não. As terapeutas que estão vendendo pelo Instagram hoje, elas têm em mente a mentalidade de que venda é relacionamento. É relacionamento, gente. Venda eu gosto muito de comparar o processo de venda com o processo de um relacionamento amoroso mesmo, tá? Então, pensa assim comigo. Se você chega, conhece uma pessoa e você nem se aproxima dessa pessoa, nem gera um relacionamento, uma conexão com essa pessoa, e você já fala para ela, oi, quer namorar comigo? Como que essa pessoa ela vai se sentir? Ela vai se assustar e provavelmente ela vai sair correndo, né? Pelo menos é isso que eu faria. A pessoa acabou de sair comigo, acabou de me conhecer e já está me pedindo em namoro? Como assim? Então, esse pedir em namoro é a mesma coisa da gente chegar já para a pessoa falando, agende um atendimento, compre aqui de mim, faça isso para, né, melhorar a sua vida. Então, a gente precisa saber que, para a gente vender o nosso atendimento, a gente precisa dar um passo para trás, que é criar um relacionamento com o nosso seguidor, com a nossa audiência, com o nosso público. E o terceiro e último ponto aqui desse tópico é olhar para o medo que você está escutando. Por que eu trouxe essa questão do medo, né? As terapeutas que estão conseguindo vender pelo Instagram, elas estão olhando, escutando mais o medo de não viver a missão dela, o medo de fracassar, do que o medo do julgamento, do que o medo de dar errado, do que o medo de
ser criticada, de não agradar. Então, perceba internamente, porque aqui a gente não está falando só do externo, mas o interno, a mentalidade, ela é muito importante. Qual é o medo que você tem escutado? Porque medo é importante, apesar de ser uma coisa, entre aspas, negativa, ela faz parte da gente. O medo é importante para a gente guiar a gente, pode ser guiar para a gente para um lugar ruim, de estagnação, de paralisação, ou guiar a gente para um lugar onde a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. E eu falo isso para vocês porque foi o medo de não viver a minha verdade que me fez pedir demissão de um CLT de 7 anos. Então, qual é o medo que você tem dado, que você tem escutado, que você tem dado ouvidos aí em relação ao digital? O medo do julgamento, o medo das pessoas te criticarem, o medo das pessoas rirem quando você falar alguma coisa errada numa live. Qual é o medo que você tem escutado? Ou é o medo de não fracassar, o medo de não viver a sua verdade, o medo de não viver a sua missão como terapeuta? Bom, então, essa foi a parte do porquê algumas terapeutas conseguem vender pelo Instagram e outras não. Então, vocês pegaram, captaram aí a ideia, né? Vou recapitular aqui com vocês para a gente partir para o próximo slide. Primeiro, entender que as pessoas, elas compram primeiro vocês e depois o atendimento de vocês. Segundo, venda é relacionamento. Então, construa relacionamento com o seu público. Terceiro, perceba qual é o medo que você está ouvindo, que você está dando poder. Se é o medo que te impulsiona ou se é o medo que te paralisa, tá? Então, percebam isso, porque isso faz toda a diferença na venda dos atendimentos. Eu trouxe aqui essas mentalidades que eu usei para que fizeram toda a diferença quando eu comecei a conseguir clientes aqui no digital, tá? Agora, seguindo, a gente vai falar sobre o que você precisa saber para vender os seus atendimentos e não ficar mais refém das indicações. Eu já falei boa parte, né, ali apontando por que algumas terapeutas vendem e outras terapeutas não, mas agora a gente vai falar de outros pontos sobre o que você precisa saber para vender seus atendimentos e não ficar só dependente, refém das indicações, da boa vontade das pessoas de indicar os seus atendimentos por aí, tá? Primeiro ponto aqui dessa parte da aula é que o digital, ele não é sobre quantidade, ele é sobre qualidade, tá? Então, eu falei disso para vocês no começo da aula, falando sobre, não é sobre postar todos os dias. Vocês podem ver lá no meu Instagram, que a minha última postagem deve ter sido semana passada, nem lembro quando que foi essa semana, eu nem fico mais me preocupando em postar todos os dias. Então, para você começar a vender os seus atendimentos no digital, você precisa começar a criar postagens, divulgação do seu trabalho com qualidade, não com quantidade. Então, não é sobre postar todos os dias, é sobre você pegar um determinado post, focar nesse post, entregar toda a sua energia para esse post, para que ele encontre as pessoas que ele precisa encontrar, para que ele chame a atenção das pessoas que ele precisa chamar, tá? Para que eles, para que as pessoas que leiam esse post achem esse post interessante e não aquele post que você olha e fala, nossa, a pessoa fez isso daí em 5 minutos, ou sei lá, né? A pessoa fez isso, mas a pessoa nem pensou o que ela estava tentando falar, ou a pessoa fez isso, enfim, para que a pessoa ela olhe esse post e ela fale, meu, essa pessoa está conversando comigo, essa pessoa está me entendendo, essa pessoa me conhece. É essa sensação que a gente precisa causar no nosso seguidor. Lembra que eu falei no slide anterior, falando sobre venda é relacionamento? Num relacionamento amoroso, por exemplo, a pessoa ela só começa a se interessar mais sobre a gente, ela só começa a gostar mais da gente quando a gente mostra
que é quando a gente vai conhecendo essa pessoa, né? Isso não acontece da noite para o dia. Então, primeiro ponto aqui do que você precisa saber para vender os seus atendimentos é que o digital não é sobre quantidade. Então, não adianta ficar criando um monte de post desesperada, sem ter um fundamento, sem ter uma lógica, sem ter uma estratégia, uma intenção por trás dessas postagens que vocês estão fazendo, né? Principalmente porque quando a gente foca nessa questão da quantidade, a única coisa que a gente vai atingir de objetivo aí é ferir a nossa saúde mental, é destruir a nossa saúde mental. E isso eu falo porque lá no começo eu estava criando postagens nessa proporção e a minha cabeça estava ficando doida, né? Não sei vocês, mas quando a gente foca na quantidade, o único objetivo que a gente consegue atingir é esse, tá? De destruir a nossa saúde mental. E eu trago aqui para vocês que vocês conseguem vender os atendimentos de vocês no digital tranquilamente, sem ferir a saúde mental de vocês, tá? Fora que a gente fere a nossa saúde mental e de tanto produzir conteúdo em quantidade, em massa, e de forma sem qualidade, sem lógica, sem fundamento por trás, a gente começa a cansar a nossa audiência. A gente começa a deixar a audiência, o seguidor, cansado dessas postagens rasas, sabe? É a gente sair do raso aqui. Eu tô querendo, quando eu falo de quantidade versus qualidade, eu tô falando exatamente sobre isso. Quando você foca na quantidade, você só fica no raso. Quando você foca na qualidade, você começa a se aprofundar, mostrar a terapeuta especialista que você é, tá? E agora falando da qualidade, quando a gente foca na qualidade, a gente consegue seguir uma lógica por trás, né? A gente tem uma lógica por trás. Então, por exemplo, aqui nesse slide que eu estou apresentando para vocês, apesar de não ser uma postagem, tem uma lógica aqui do começo, do porquê que eu comecei falando dos erros, do porquê que eu falei agora, eu estou falando das soluções, do porquê eu quis me apresentar, não no começo dessa aula, mas no meio dessa aula. Eu até falei para vocês que era para esperar um pouco mais de pessoas chegarem, porque eu queria que vocês se sentissem mais íntimos de mim, para vocês se aproximarem mais de mim. Então, tem toda uma lógica por trás que eu segui. Eu não simplesmente fui lá intuir esse material e coloquei aqui para vocês. Então, é a gente usar essa lógica, usar esse fundamento. Ah, essa peça vai aqui, por quê? E se perguntar, por que eu estou fazendo essa postagem? Qual é a intenção dessa postagem? Ah, a intenção dessa postagem é para que as pessoas me vejam como inspiração, que foi uma das coisas que eu falei para vocês agora há pouco. Ah, eu estou criando essa postagem com a intenção das pessoas me verem como autoridade. Então, quando você tem uma intenção por trás, aí sim faz sentido. Aí sim você pode falar que o seu post ele é de qualidade e não de quantidade, tá? Então, tem que ter uma lógica por trás. Vocês têm que começar a se questionar o porquê que eu vou fazer essa postagem, tá? Segundo ponto aqui da questão da qualidade é não exclua, eu falei isso para vocês, vou repetir, vou me aprofundar um pouco mais nisso, enfatizar um pouco mais isso, sobre você não excluir a sua intuição em relação a esse processo de criação de conteúdo, né? A sacada aqui, né, desse processo, não é a gente começar agora, a Denise está falando de estratégia, de lógica, de intenção por trás, então eu vou só usar essa questão da autoridade, eu vou ficar presa, eu vou ficar enrijecida nisso. Não, é você unir a estratégia que eu estou mostrando para vocês hoje com a intuição de vocês. E como que isso funciona na prática? É você pegar e intuir alguma postagem, que vocês já fazem isso, né? Porque vocês postam isso de forma intuitiva, e é pegar essa ideia do que veio e lapidar essa ideia com a estratégia do que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Então, tudo isso, eu gosto de enfatizar isso, porque muitas pessoas acabam anulando e excluindo a intuição e focando somente na parte estratégica. E aí a gente vai adoecendo por dentro. Por quê? Porque nós, como terapeutas bruxas, nós temos essa intuição aflorada não por acaso, né? Então,
não deixem a intuição de vocês de lado. Eu não estou falando para vocês deixarem de postar de forma intuitiva, mas desde que vocês peguem essa postagem que vocês intuírem e lapidem com a estratégia que eu estou explicando aqui para vocês agora, tá? E último ponto aqui do que você precisa saber para vender os seus atendimentos é que você precisa saber diversificar os tipos de conteúdos que você cria. Então, cuidado para não ficar falando só sobre, por exemplo, no meu caso, ficar falando só sobre marketing. Se vocês forem lá no meu Instagram, eu não estou falando só sobre estratégias a todo momento. Eu não estou falando também só sobre a Denise. Eu não estou falando só sobre os meus clientes. Eu não estou falando só sobre a minha mentoria. Então, tomem cuidado de não ficar falando somente sobre o mesmo assunto, como se o feed fosse, assim, um acompanhamento de uma novela. Não é, tá? Você precisa diversificar os tipos de conteúdo que vocês estão criando. Seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre... Opa, passei errado. Sobre como vender os seus atendimentos no Instagram, mesmo que você tenha poucos seguidores. Agora eu vou falar o passo a passo para vocês, conforme eu prometi para vocês. Já trouxe bastante passo a passo aqui, vocês estão vendo que a aula está bastante completa, eu gosto de trazer muita informação mesmo, informações que são válidas, relevantes aí para vocês conseguirem os clientes de vocês, porque aqui não é enrolação, aqui é conteúdo de verdade, hein? Vamos lá! Então, como vender os seus atendimentos no Instagram, mesmo que você tenha poucos seguidores? Passo número 1. Passo número 1, vocês precisam saber, ter em mente o que você domina. Qual é? Lembra que eu falei lá no começo barra meio, que vocês precisam mostrar que vocês dominam alguma coisa, que vocês precisam construir uma imagem em relação à audiência, aos seguidores de vocês? Então, pergunta número 1. Você tem clareza mesmo, sobre o que você domina como terapeuta? E aqui, gente, eu não estou falando de técnicas e ferramentas, tá? Não adianta falar, eu domino mesa psiônica, eu domino a energia dos cristais, eu domino leitura de chakras. Não. O que você domina, que você pode ser vista como especialista diante do seu público. Lembrando do que eu falei, dessa questão da imagem, da construção da imagem, é um pilar importante para você conseguir vender os seus atendimentos pelo Instagram. Quem mais? Quem mais tem clareza sobre o que domina como terapeuta? Porque lembra que esse é uma peça importante do quebra-cabeça para vocês começarem a vender o atendimento de vocês. Pensa, se eu não tivesse passado a autoridade de que eu conheço, de que eu domino marketing digital para terapeutas, será que vocês estariam aqui comigo hoje? Técnicas de constelação familiar. Giovana, lembra que eu falei que não são técnicas e ferramentas. Quer dizer, pode ser, mas eu não indico, tá? E aí aqui caberia uma outra aula, não vou me aprofundar nisso, mas pode ser que você domine alguma ferramenta. Não é o mais indicado na minha visão, tá? Maravilhoso que vocês sabem o que vocês estão dominando, a maioria das pessoas. E quem não sabe, fica aí a lição de casa para vocês saberem o que vocês dominam. Porque se você não sabe o que você domina, como que você vai mostrar para as pessoas o que você domina? Não vai, né? Então, você precisa saber o que você domina para você começar a evidenciar para as pessoas que você domina. Porque também não adianta você saber que você domina e você não evidenciar para as pessoas lá na sua vitrine no Instagram que você domina. Todas as pessoas que estão aqui comigo, que falaram, eu domino tal coisa, eu quero saber se eu for no seu Instagram agora, se eu abrir o seu Instagram aqui agora, se eu vou conseguir entender que você domina isso que vocês me falaram. Zalias, por exemplo, quero saber que se eu for agora lá no seu Instagram, eu vou ler essa questão da cura da ansiedade, da depressão, do estresse. Se eu vou conseguir enxergar que você domina isso, tá? Então, ó, falou com certeza, hein? Eu vou querer ver esse Instagram dos Zalias, hein? Quero saber quem falou aqui que tem clareza, porque essa é uma próxima etapa, tá? Se você sabe o que você domina, você tem evidenciado, não adianta, tem um monte de terapeuta que sabe o que domina,
e guarda para si, como se fosse uma coisa muito óbvia de ficar falando lá no Instagram. E o óbvio precisa ser dito lá no Instagram, tá? Precisa estar claro, Alenir. Não. Vai lá nas 6 últimas postagens. Eu quero saber se vocês estão evidenciando que vocês dominam isso, tá? Falando lá de trás do que eu falei de mostrar a autoridade de vocês sobre construir essa autoridade diante do seu seguidor, tá? Então, vão lá e avaliem no seu Instagram se vocês estão passando essa imagem de que vocês dominam. Não adianta ter a imagem só para você. Bom, próximo passo. Passo número 2, agora que vocês já sabem o que vocês dominam e que vocês sabem que vocês precisam mostrar que vocês dominam, tá? Elisete, existe uma dúvida. Dúvidas no final, tá? Dúvidas no final. E no final também, tá? Para quem está aqui comigo, no final eu vou apresentar para vocês um produto que vai ajudar vocês a, de forma bastante prática, tipo copia e cola mesmo, para ajudar vocês a venderem através do Instagram, tá? Então, fiquem comigo até o final. Vamos lá, passo número 2. Passo número 2, depois de você saber o que você domina, você precisa criar 3 tipos de conteúdo. 3 tipos de conteúdo, anotem aí. Conteúdo número 1, conteúdo com a intenção, o objetivo de atrair pessoas para o seu Instagram. Ou seja, conteúdos que vão te ajudar no crescimento da sua audiência, tá? Então, esse é o conteúdo número 1. Conteúdo número 2, aproximar essas pessoas. Então, não adianta nada vocês atraírem as pessoas e não aproximarem essas pessoas de vocês, que foi um pouco que a gente já falou também, né? Da questão do relacionamento, da venda ser relacionamento. Então, não adianta... Falhou o áudio. Primeiro tipo de conteúdo, atrair. Vocês precisam criar com a intenção de atrair as pessoas, ou seja, é focando no crescimento da audiência de vocês. Por quê? Não adianta nada a gente querer dar um show, né? Se a gente não tem plateia, né? Não adianta nada, por exemplo, eu querer dar essa aula aqui, que nem eu estou dando para vocês, se eu não tenho plateia. Então, o primeiro tipo de conteúdo é atrair as pessoas, tá? Vocês precisam criar com a intenção de atrair, o objetivo de atrair as pessoas. Então, lembra que eu falei para vocês? Não adianta criar só intuir o conteúdo e não saber qual é o objetivo desse conteúdo. Agora que você sabe que você precisa criar conteúdo para atrair, você pensa, esse conteúdo eu vou criar para atrair as pessoas. De que forma que eu vou criar esse conteúdo? Que ele vai ser atrativo para as pessoas. Segundo tipo de conteúdo, aproximar. Então, são aqueles conteúdos onde você vai aproximar as pessoas, que aí, o Zalias falou, as minhas lives. Agora, não adianta a gente só fazer lives mostrando a nossa autoridade se a gente não tem conteúdos de atração em relação à nossa autoridade. Então, lembra que eu falei para vocês um tempinho atrás? Diversifiquem o tipo de conteúdo de vocês. Então, não dá para ficar criando só lives, né? Falar, tá tudo em live. Não pode estar só em live, porque live é para aproximar. Ou seja, se a gente não tem conteúdo para atrair as pessoas, como que a gente vai aproximar essas pessoas, tá? Então, precisa ter conteúdos para atrair e para aproximar. Dá um exemplo de cada um, por favor. Tenho postagens também. Muito bom. Atrair são os conteúdos que, hoje em dia, o Reels, por exemplo, né? Que são aqueles conteúdos mais bobinhos, mais rasos, tá? Ou seja, aqueles conteúdos, 3 dicas para você melhorar a sua ansiedade, checklist para você, nananana. Então, são esses conteúdos mais atrativos, né? Você percebe que atrai mais pessoas, que fica mais interessante para as pessoas, né? As pessoas querem soluções mais rápidas, né? São soluções mais rápidas, tá? E aí, o conteúdo para aproximar são aqueles conteúdos mais densos, mais profundos. Então, vídeos de mais de 3 minutos, por exemplo, os stories, por exemplo. A gente pode criar um conteúdo dando uma explicação mais profunda sobre um determinado assunto. Então, o que vai
classificar o conteúdo se ele é de atração ou de aproximação é a forma como você está criando esse conteúdo. Por exemplo, se eu crio um Reels, que eu falei para vocês que serve para atrair, e eu crio um Reels, falando para vocês, se inscrevam na minha Masterclass para ter acesso ao passo a passo infalível para vender os seus atendimentos, mesmo que vocês tenham poucos seguidores. Vocês percebem que, apesar de ser um Reels, eu estou colocando a intenção de vender. Então, o que vai classificar o seu tipo de conteúdo é a intenção que você está colocando. Como que você costuma fazer para aproximar as pessoas de você? No relacionamento mesmo, no relacionamento físico, não estou falando digital. O que você faz para aproximar as pessoas de vocês? Vocês contam a história de vocês? O que vocês fazem? Me conta aí para poder beber um pouco de água, que a minha voz está acabando. O que vocês fazem para aproximar as pessoas, amigos, para virarem super amigos, conhecidos, para virar amigos? O que vocês fazem para essas pessoas virarem próximas, se aproximarem de vocês? Ninguém quer conversar comigo? Caiu? No mundo real, Lupércia, no mundo real, o que você faz para aproximar? Conta histórias que identifiquemos, compartilho a minha história, falo sobre as minhas experiências, meus desafios, minhas conquistas. No mundo real, quando você está conhecendo uma pessoa no trabalho, você quer que essa pessoa vire seu amigo, sua amiga, o que você faz para essa pessoa virar seu amigo, sua amiga? Encontro pessoalmente, atenção e vivências. Mostro um pouco do meu dia a dia, conto a minha história, sou uma boa ouvinte de acolhimento, falo de mim. Então, olha aí, você já tem a resposta do que é conteúdo para aproximar. Tá? Usem sempre essa analogia. Não vai chamar o seguidor para almoçar junto, né? Tá? Pense em outras formas aí. Olha os aliás falando, crio reciprocidade, é isso. Então, pensem em formas que vocês usam no mundo físico mesmo, de como que vocês colocam isso para o mundo digital, para aproximar o seu seguidor de você, tá? E o último tipo de conteúdo aqui, porque a gente não é só criador de conteúdo, a gente não é blogueirinha, a gente não é só influencer, a gente está ali para vender os nossos atendimentos. O último tipo de conteúdo, o terceiro tipo de conteúdo é o quê? Venda, oferta direta. Compre o meu atendimento, agende o meu atendimento. Faça isso, nananana. Tem alguém riscando a minha tela. Fernanda. Tá? Então, vocês vão atrair, aproximar e vender para as pessoas, tá? A maioria das pessoas que não estão conseguindo vender no digital, o que elas estão fazendo? Elas estão atraindo e elas querem vender. Elas não estão aproximando, tá? Então, fica a dica aí muito importante para vocês, tá? Passo número 3 e último passo. Você precisa aproveitar melhor o lugar onde as pessoas estão, onde as pessoas mais interessadas por você estão. Então, pensa assim, que você está numa casa, que o seu Instagram é uma casa. Aí, no seu quarto, tem pessoas que estão ali, mais ou menos, não estão muito interessadas em você. Elas estão na sua casa, mas elas não estão muito interessadas, que são as pessoas que estão olhando só o seu feed. Aí, na sua sala, tem ali um grupo de pessoas que são pessoas que estão ali, tipo assim, prontas para te ouvir, estão ali prontas para comprar alguma coisa de você, elas estão ali te admirando, elas estão ali super interessadas em você. A sala é como se fosse os stories. Vocês percebem? Que as pessoas que estão mais interessadas em vocês, elas estão assistindo os stories que vocês criam. Tá? E aí, isso daqui é um bom termômetro, porque se existem poucas pessoas assistindo os seus stories em relação aos seus seguidores, isso significa que os seus seguidores estão pouco interessados por você, mas as poucas pessoas que estão assistindo os seus stories de forma recorrente, não é aquela pessoa que entra de vez em quando, mas as pessoas que estão assistindo os seus stories recorrentemente, isso é um indício muito
forte de que essa pessoa ela tem uma chance muito grande de contratar um atendimento seu, e você está aí dando bobeira, entende? Então, passo número 3 aqui, depois de vocês terem entendido que vocês dominam, depois de vocês terem criado 3 tipos de conteúdo, vocês precisam ir para o terceiro passo, que é saber usar melhor a ferramenta que mais gera vendas dentro do Instagram, que é os stories, que é onde as pessoas mais interessadas estão aglomeradas ali. É bem esse exemplo do que eu dei para vocês numa casa. Se vocês estão pessoas que estão no quarto são pessoas que só consomem o seu feed, que estão ali só de curiosas ou estão ali só de enfeite, que eu falo. As pessoas que estão na sala, que é os stories, são pessoas que estão ali, tipo, querendo, curiosas não, mas estão mais interessadas por você. Pode reparar que você assiste o story das pessoas que você tem mais interesse. Me conta aqui no chat se você faz isso, se você tem assistido os stories das pessoas que você tem mais interesse, para vocês saberem que as pessoas que estão assistindo os seus stories com mais frequência é porque as pessoas estão mais interessadas em vocês do que as pessoas que estão só no feed. Me contem. Se vocês assistem mais os stories das pessoas que vocês têm mais interesse. Porque se isso acontece com vocês, está acontecendo com a sua audiência também. Quem mais percebe isso? Simone, as pessoas não interagem, a gente vai falar sobre isso. Lúcia, então, Reels é bom repetir nos stories? A gente vai falar de dúvidas no final. Fato, claro, sim, exatamente isso. Maravilha, maravilha que vocês entenderam, então. Então, vocês sabem que é nos stories que acontecem as vendas. É nos stories que vocês precisam trabalhar melhor o lado vendedor de vocês como terapeutas, tá? Vocês precisam saber aproveitar melhor essas pessoas. Porque, assim, não adianta nada as pessoas estarem aqui na sala, por exemplo, e você não tá sabendo aproveitar as pessoas lá. Tipo, você fica olhando para elas, você fica, sabe, não aproveitando a oportunidade delas estarem ali só te ouvindo, só esperando você fazer algum tipo de oferta, tá? Gislene, a gente vai falar de dúvidas no final. Anotem todas essas dúvidas. Olhe mais os stories do que o feed, olha lá. Curtem e não comentam. Bom, agora, já que a gente entrou, já que vocês entenderam essa importância dos stories, já que vocês perceberam isso na prática em relação aos stories, de que vocês mesmos acabam consumindo stories de pessoas que vocês têm mais interesse, queria pedir licença para vocês agora para falar sobre o meu produto, o Stories Lab, que vai ajudar vocês a vender o atendimento de vocês através dos stories. Esse é um produto de narrativas de stories que vendem. Narrativas é uma sequência de stories, então não são stories soltos, e essa é a ideia aqui do Stories Lab. Vocês podem perceber que as pessoas que estão vendendo pelo Instagram, elas não ficam postando aleatoriamente nos stories soltos. Ah, posta tipo, na academia, daqui a pouco posta que está tomando café, daqui a pouco posta que está fazendo um atendimento, daqui a pouco... Não fazem esse tipo de stories soltos. A maioria das pessoas que está conseguindo vender através dos stories, elas estão construindo narrativas que são sequência de stories estrategicamente pensados para fazer uma venda no final desses stories, tá? Então, o que é o Stories Lab? São essas narrativas, um PDF com 111 páginas contendo 30 narrativas, são 30 narrativas exclusivas para terapeutas que querem vender os seus atendimentos pelos stories, tá? São narrativas prontas, eu falei para vocês que eu crio aqui as minhas soluções, os meus produtos, os meus serviços, sempre focando nessa questão do tempo, né? Da gente valorizar o nosso tempo. Então, são narrativas prontas para vocês copiarem. É óbvio que vocês vão jogar aí ingredientes seus, né? Então, vou mostrar para vocês dentro como que funciona. Prontas para copiar e colar nos stories de vocês, para ficar muito prático, para vocês não ficarem horas e horas pensando, quebrando a cabeça, o que vocês vão postar nos stories de vocês para conseguir vender o atendimento. O acesso ele é vitalício, então não tem isso de, vocês têm acesso por um ano,
um ano é muita coisa, vocês vão poder aproveitar durante um ano. Não, o acesso é vitalício. Então, comprando os Stories Lab, você vai ter acesso para sempre. Quantas vezes você quiser assistir as aulas que tem lá dentro, acessar o PDF quantas vezes você quiser. Eu coloquei lá dentro dos Stories Lab também um PDF com programação para 30 dias de Stories, para você saber qual das narrativas usar. Então, não é só entregar do tipo copia e cola lá e ter lá uma lista de narrativas. Pode ser que você fique confusa ou confuso em qual das narrativas você usa nesse dia. E aí, eu estou entregando para vocês também um PDF, um calendário, tá? De programação para 30 dias de stories, para você saber qual a ordem você usa também. Lembra que eu falei que é importante diversificar os conteúdos? Então, dentro desse PDF, desse calendário, eu coloquei já de forma diversificada para vocês não cansarem os seguidores de vocês, para vocês nem precisarem pensar do tipo, hoje qual narrativa eu vou usar? Não, lá nessa programação já tem. Então, tá tudo muito bem mastigadinho para vocês. E por último aqui, as aulas gravadas com orientações minhas. Se você gostou do meu jeito de explicar sobre marketing digital, se você sentiu que eu sei explicar muito bem a parte do marketing digital, dentro do Stories Labs terão aulas gravadas com orientações sobre como usar os stories estrategicamente para você prosperar como terapeuta. A ideia aqui é você ser uma terapeuta próspera, não ficar passando perrengue lá dentro do Instagram, tá? E aí, vou falar um pouquinho das aulas para vocês, do que vocês vão encontrar de aulas. As aulas são 4 aulas gravadas que vocês vão ter acesso. A primeira aula eu vou falar sobre como você consegue aumentar a entrega dos seus stories. Isso mesmo, eu coloquei até aqui. É isso mesmo, se você sofre com as poucas visualizações dos seus stories, nós vamos dar um jeito nisso. Então, dentro dessa aula, eu vou trazer para vocês explicações, formas de vocês estratégicas para vocês melhorarem a entrega dos stories de vocês, para que o Instagram entenda que o seu conteúdo, ele é bom, tá? E ele precisa que o seu conteúdo ele é bom e, dessa forma, o algoritmo entendendo que o seu conteúdo é bom, a chance dele entregar para mais pessoas é maior, tá? Então, a gente vai falar sobre isso dentro do Stories Lab. Já vou responder as dúvidas, tá, Cris? Aula número 2. Como usar elementos que vão conduzir o seu seguidor a fechar uma compra de atendimento com você, tá? Então, a gente vai falar sobre como você conduz o seu seguidor. Ele não é cliente ainda, ele não é uma pessoa interessada ainda. Como que você conduz esse seguidor para que ele feche uma compra de um atendimento com você, tá? Terceira aula, como criar stories com design hipnotizante para chamar a atenção do seu seguidor. Então, você pode perceber aí que não é só usar estratégia, a gente também precisa trazer um conforto visual para as pessoas, porque senão as pessoas vão passando seus stories, né? E eu falo muito isso porque imagina, se você está chegando num lugar onde esse lugar ele está totalmente bagunçado, que algumas pessoas criam stories todos bagunçados, a pessoa ela vai querer sair, né? Que é isso que acontece se você chegar numa casa, se você entra na minha casa aqui, por exemplo, e você vê que a minha casa está toda bagunçada, você não tem vontade de ficar, você não tem vontade de entrar. Então, os stories é a mesma coisa, a parte do design é importante por conta disso. Se a pessoa está vendo que está tudo bagunçado, ela passa. E no Instagram é muito fácil da gente passar o dedinho, né? Então, eu vou falar sobre como criar stories com design hipnotizante para chamar a atenção do seu seguidor. E última aula, quarta aula, como conversar e apresentar o seu atendimento quando uma pessoa entra em contato interessada nele. Então, a pessoa te mandou uma mensagem no direct falando, nossa, gostei muito do seu atendimento, disso que você trouxe aqui, dessa narrativa. Como que você faz para conduzir essa conversa com essa pessoa? Como que você faz para apresentar de uma forma que seja interessante e desejável para essa pessoa? Eu vou gravar uma aula para você falando sobre isso, tá? O Stories Lab, ele foi pensado para você, terapeuta, que perceba se você se identifica com algum desses pontos, para você saber se o Stories Lab vai te ajudar de alguma forma, tá? Para você que quer parar de perder tempo pensando no que vai postar, então não quer... Lembra do que eu falei do tempo? Que o tempo é precioso, que a gente precisa usar o nosso tempo de forma estratégica, de forma inteligente? Então, é para você que quer usar o seu tempo de forma inteligente, não quer ficar perdendo tempo com coisa que, entre aspas, não importa tanto.
quer aprender a rentabilizar os seus atendimentos usando narrativas através dos stories. Então, se hoje você cria aí, você oferta os seus atendimentos só pelo feed, ou só tem indicações, ou só, enfim, não sei como você está usando estratégias de vendas dos seus atendimentos, se você quer aprender a rentabilizar isso usando a ferramenta dos stories, lembrando que eu falei para vocês que a ferramenta dos stories é onde as pessoas estão mais interessadas em você, então só precisa meio que de um empurrãozinho para as pessoas comprarem de você. Então, ele foi pensado para terapeutas que têm vergonha de aparecer nos stories. Eu criei narrativas para vocês não precisarem ficar colocando a cara de vocês a todo momento. Vocês podem ver, se vocês que me acompanham no Instagram, que eu não fico aparecendo a todo momento lá no Instagram. Que eu não fico mostrando meu rosto a todo momento lá no Instagram. Se vocês forem lá hoje, por exemplo, eu não apareci, eu fiz uma boa sequência de stories para lembrar vocês que hoje teria a Masterclass, tá? Então, quem tem vergonha de aparecer nos stories, o Stories Labs é para você também, tá? O Story Lab, ele é para quem não quer ficar mais paralisada sem saber o que postar por falta de criatividade. Então, quem não tem muita criatividade e fica sofrendo com essa falta de criatividade, o Story Lab vai te ajudar com isso, porque lá dentro tem 30 narrativas de stories para você copiar e colar de forma muito prática, tá? E é para você que tem poucos seguidores e acredita que não domina as ferramentas do digital, porque é muito simples, você copiar e colar, lá dentro vão ter explicações e você também vai ter acesso a essas aulas que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como que tá o Story Lab por dentro. Então, para vocês verem aqui, não tô mentindo, ele tem 111 páginas e eu fiquei muito, tipo, sabe aquela coisa de terapeuta bruxa? Eu falei assim, nossa, né? Será sinais. Então, quando eu terminei, eu falei, nossa, deu 111 páginas. Então, aqui é a carinha do Story Lab para vocês, tem um sumário aqui, algumas explicações, uma mensagem de boas-vindas para vocês, explicando, contando um pouquinho mais sobre a minha história, falando sobre o que é essencial para vocês, quase uma aula de stories, tá? Aqui, sobre o que é essencial e sobre um pouco além. Então, para quem quer se arriscar um pouco mais, aqui eu trago informações um pouco mais profundas sobre os stories. E aí eu separei dessa forma, entre o essencial e um pouco além, porque tem pessoas que querem ficar, às vezes, no básico, né? E o básico já é suficiente, ou o além, né? Se aprofundar pode ficar pesado. E vocês precisam priorizar a saúde mental de vocês, tá? Então, aqui eu trouxe algumas explicações, e aí aqui embaixo coloquei as narrativas. As narrativas, elas são divididas em 3 categorias. Categorias número 1, conexão. E aí aqui tem bastante coerência com o que eu trouxe para vocês na aula do dia de hoje. Então, não são só narrativas de vocês ficarem fazendo uma oferta direta, porque a parte da conexão, ela faz parte da venda. Categoria sobre autoridade. Então, falei para vocês que a questão da autoridade, da imagem que vocês estão transmitindo é importante. Então, criei uma categoria para autoridade e uma categoria sobre oferta, que é a venda direta mesmo, tá? Então, são 3 categorias que vocês vão ter aqui dentro do Story Lab, e está dividido aqui categoria narrativas de conexão. Cada categoria tem 10 tipos de narrativas para vocês ficarem variando, para vocês não ficarem cansando a audiência de vocês. Coloquei fotos aqui para ficar visual, para vocês entenderem o que eu estou passando de mensagem. Olha aqui como que tá lindo. A carinha do Story Lab por dentro. Narrativa de autoridade, aqui é a mesma coisa. Coloquei alguns exemplos para vocês entenderem como montar o story de vocês. Fora a aula que eu vou dar sobre a parte do design, para vocês não pecarem no design de vocês. 10 narrativas aqui sobre autoridade. E, por fim, 10 narrativas aqui para vocês ofertarem os atendimentos de vocês, tá? E eu falo que é copiar e colar. Vou pegar essa narrativa de oferta aqui para mostrar para vocês. Ó, cada narrativa tem o objetivo principal para vocês entenderem, para vocês escolherem qual é o objetivo de vocês. Então, essa narrativa, ela tem como principal mostrar um antes e depois de um atendimento de vocês, para vocês gerarem no final uma venda, porque está dentro da narrativa de oferta, tá? Então, no story número 1, eu falo, comece gerando curiosidade. Por exemplo, e aí eu coloco o exemplo, que é para o quê? Você já copiar e colar aqui. Olha só o que aconteceu com a minha cliente essa semana.
Story número 2. Coloque um print de um depoimento e um comentário resumindo o que a pessoa escreveu no depoimento. E aqui eu coloquei uma coisa que eu apliquei no meu story mesmo, para vocês verem que eu estou compartilhando com vocês coisas que eu faço e que me dão resultado, tá? Então, eu coloquei o depoimento da pessoa aqui e coloquei um comentário aqui, ó, comentário resumindo o que a pessoa escreveu. Então, não é só para colocar o depoimento. Story número 3. Isso de quebrar os stories é muito importante, tá? Story número 3, fale sobre o antes. Por exemplo, para o subnicho enxaqueca. Então, aqui dentro eu já estou separando por temas, tá? Por subnicho, para facilitar a vida de vocês. Eu não estou dando exemplos soltos, exemplos genéricos. Por exemplo, para o subnicho enxaqueca. E você, acredita que quando ela me procurou, ela estava sofrendo com crise de enxaqueca que todos... Você acredita que quando ela me procurou, ela estava sofrendo com crises de enxaquecas quase todos os dias? Então, eu estou falando do antes, tá? E aí, aqui é um exemplo, você pode copiar esse exemplo ou você pode adaptar de acordo com o que você quer. Story número 4, fale sobre o seu atendimento. Por exemplo, ela só conseguiu resolver as crises de enxaqueca dela, e aí se você atua com outra coisa, você vai substituir isso daqui. Ela só conseguiu resolver as crises de enxaqueca dela depois que nós descobrimos em um atendimento que as crises estavam sendo causadas pela ansiedade dela. Então, eu estou começando a falar sobre o meu atendimento aqui. No story número 5, eu vou dar mais detalhes sobre o meu atendimento. Nesse atendimento, na prática, como que funciona o seu atendimento na prática? Nesse atendimento, eu faço perguntas específicas para as minhas clientes de um método que eu mesma criei e que tem melhorado o bem-estar de muitas pessoas. Então, eu estou explicando como funciona na prática e estou ainda, falando que as pessoas, elas têm resultado. Continue dando mais detalhes sobre o seu atendimento. Como que é na prática? Depois de investigar a causa através de uma conversa, eu crio um diagnóstico com soluções assertivas para ir direto na origem do problema. E aí, depois de explicar sobre o atendimento, eu venho para para mais um print, tá? Se for necessário, aqui eu coloquei. Depois que você terminar de falar sobre como foi o seu atendimento, você reforça como foi depois de tudo isso, porque o print do depois, ele tá aqui. Então, é bom... Opa, travou. Então, é bom aqui a gente reforçar mais uma vez. Então, por exemplo, e foi assim que a minha cliente conseguiu resolver as crises de enxaqueca dela e agora consegue trabalhar melhor. Então, o que ela conquistou resolvendo o problema dela? E aí eu coloquei aqui, se necessário, coloque de novo o print aqui para mostrar para as pessoas. Story número 8, que é o último story dessa sequência, dessa narrativa que eu estou apresentando para vocês. Use uma figurinha de reação aqui. Clique aqui e coloque a mensagem. Clique aqui se você quer saber mais sobre esse atendimento. Eu vou entrar em contato com todo mundo que clicar. E aí, todas as pessoas que clicarem nessa figurinha, você entra em contato no direct. E aí, Denise, o que eu faço quando eu entrar em contato com as pessoas no direct? Vocês vão ter uma aula dentro do Story Lab para saber como conduzir essa conversa com essas pessoas, tá bom? Essa é a carinha do Story Lab por dentro, uma parte. Aliás, tem uma parte muito importante que eu queria mostrar para vocês aqui do meu lado terapeuta bruxa, que eu coloquei, que eu fiz questão de colocar no Story Lab para vocês, tá? Então, todas as narrativas, aqui no final eu criei uma mandala cristalina, que é um dispositivo que eu chamo energético, para ajudar a abrir os nossos caminhos, para ajudar a ativar, a potencializar a nossa prosperidade. E eu fiz questão de colocar porque essas ferramentas terapêuticas que eu uso me ajudaram, com certeza, a acelerar os meus resultados também. Então, eu não falo que foi só estratégias do marketing, foi a parte também da parte terapeuta bruxa que me ajudou também. Então, eu fiz questão de colocar aqui para vocês uma mandala cristalina que eu criei exclusivamente, especificamente, para quem comprar o Stories Labs, para se conectar, vai receber essa energia para abrir os caminhos e potencializar a sua prosperidade, facilitar a venda dos seus atendimentos através dos stories.